Seja bem-vinda ao nosso primeiro episódio de Mulheres que Posicionam. E hoje eu estou aqui com a Alessandra, que vai contar um pouquinho do testemunho dela para vocês. Oi, eu sou a Alessandra, sou casada, cristã, mãe de 2, do ventre da Clara, também trabalho com a internet. E hoje eu vim aqui contar o meu testemunho, né, quando a Kelly me mandou mensagem. Eu fiquei muito feliz porque eu sei que esse testemunho ele não pode terminar em mim. E é um testemunho sobre a minha depressão pós-parto. Eu já contei, algumas pessoas já conhecem que eu já acabei contando no Instagram, mas eu queria, que alcançasse mais mulheres e através de você que tem sido uma bênção, tenho certeza que vai alcançar muitas mulheres. Na gestação da minha segunda filha, eu tive uma depressão pós-parto. Aconteceram muitas coisas. Eu sempre fui de igreja, sempre me considerei uma menina de igreja, sou batizada desde os meus 17 anos. Porém, eu fui conhecer Cristo mesmo depois da minha depressão. Antes disso, eu costumo falar que eu conhecia só de ouvir falar. Eu ia à igreja, eu era batizada, eu participava dos retiros, mas eu não conhecia ele verdadeiramente. E quando eu tive o meu filho, eu acabei me afastando da igreja, porque até então, pra mim, eram os cultos de domingo. Eu ser da igreja era eu ir à igreja. E aí eu tive o meu filho, e com 1 ano e 3 meses, quando ele tinha 1 ano e 3 meses, eu descobri a minha segunda gestação. Foi uma gestação muito difícil pra mim, porque o meu primeiro filho, eu era uma mãe muito extremista. Eu costumo até brincar que eu era uma mãe de internet. Eu acabei me cegando com as coisas que eu via na internet. Eu queria fazer igual, eu queria fazer tudo, não aceitava ter rede de apoio. Queria que eu e meu marido fizesse tudo, então foi algo pesado. Ele teve cólica, ele não pegou peito, ele não dormia. Quando ele completou 1 ano e 3 meses, que começou a dormir a noite inteira, eu descobri que estava grávida. E aí veio aquele desespero, porque eu tinha acabado de me mudar para morar de aluguel. Até então eu morei com a minha sogra, eu morei com a minha mãe. Fiquei desesperada, falei, meu Deus, eu só conseguia lembrar da lata do leite dele, que eu pagava 110 e era uma por semana. Falava, meu Deus, como que vai ser? E nesses 9 meses, foram 9 meses que eu chorei bastante, eu tive muito medo. Então, quando a minha filha nasceu, Deus já começou a trabalhar ali. Porque ela não teve cólica, ela pegou peito de primeira, dormia a noite inteira e nunca, gente, teve... Até hoje, ela tem 3 anos, nunca aconteceu de eu ter que ir no hospital com ela. Ela é super forte de saúde. Só que logo quando ela nasceu com 5 meses, quando ela tinha uns 5 meses, meu marido fechou um serviço em Santos. Ele trabalha com meu sogro, fomos nós todos num apartamento em Santos. E lá começou, porque eu tive que tirar o meu filho da escola, né, o Bento, ele saiu Todo o processo, né? Todo o processo, ele saiu da creche, e aí a gente foi pra Santos, e meu marido lá trabalhava de domingo a domingo. Era, todo dia trabalhando, e eu com 2 crianças sozinha, uma criança que tinha acabado de completar 2 anos, aquele caos, e eu desesperada. Comecei a ficar muito nervosa, porque era muito difícil. E ainda eu morava com a minha sogra, e eu sempre fui uma pessoa que eu não gosto de demonstrar as minhas fraquezas, eu não gosto. Eu demonstro, assim, pra algumas pessoas, assim, muito próximas, mas eu gosto de mostrar que eu tô forte, que eu tô bem, eu gosto de estar no controle de tudo. E aí a gente já começou os sinais. Eu acredito que a minha depressão pode ter começado até na gestação, porque a minha gestação eu só chorava. Tanto que quando minha filha nasceu... Você não percebeu, né? E eu não percebi, tanto que quando minha filha nasceu, meu marido falava que quando ela nasceu, eu só sabia pedir perdão pra ela no colo. Ela nos meus braços, e eu chorava, me perdoe, filha, me perdoe. Porque eu tinha aquele peso de ter chorado 9 meses de medo. Porque eu não tava confiando que Deus ia prover. E de repente você pegou ela e falou, nossa, tão boazinha, né? Meu Deus, por que eu sofri tanto? Na hora que ela saiu assim, eu falei, meu Deus, por que eu chorei essa gestação? E daí eu comecei já a me sentir culpada. Aquela culpa já pegou, porque eu sentia como se eu tivesse rejeitado ela na barriga. Só que não era uma rejeição, era um medo de eu não conseguir proporcionar pra ela o que eu queria proporcionar. E aí a gente foi pra Santos, ficamos lá em Santos. E aí começou a ser muito estressante, muito difícil, eu ficava em casa. E eu comecei a odiar a minha vida. Eu odiava a minha vida, eu odiava ser casada, eu odiava ter filhos, assim, não as crianças, eu me odiava. Porque eu não tinha paciência, eu estava sempre estressada, o meu marido chegava do trabalho, ele sempre queria, meu marido é muito amoroso, ele sempre queria
me agradar. O dia que ele tava de folga, ele me queria levar a passear e nada me satisfazia. Eu tava sempre muito estressada. E aquilo foi correndo dia após dia. Pra você ter noção, eu morava de frente com a praia. Eu nunca desci sozinha com as crianças na praia. Olha. E eu morava de frente com a Quando você praia. já tava tão cega, né? Espiritualmente também isso. Eu não morava mais. Era aquela coisa automática. Acordar, limpar a casa, cuidar das crianças e dormir. Acordar, limpar a casa, tomar banho. E a culpa? Todos os dias à noite chorava porque eu não tava sendo a mãe que eu queria ser pra eles. E nisso que... Graças a Deus eu sempre fui contra bater, ficar xingando, nunca xinguei meus filhos, graças a Deus, mas o fato de eu não ter paciência, aquilo me corroía por dentro. E era uma tristeza dentro. E ninguém percebia, só eu sabia. E você não falava pra ninguém também? Eu não falava porque eu não queria, porque se eu contasse pra alguém, eu ia ter a sensação de que eu não gostava dos meus filhos. Que eu não queria ser mãe. Só que o meu sonho, eu nunca quis trabalhar numa carreira, nunca quis. O meu sonho sempre foi ser mãe. E pra você, seu sonho sempre foi ser mãe, e quando você conseguiu, você não tava se sentindo preparada pra... Nossa, foi assim algo horrível mesmo, gente, que eu não desejo pra ninguém. E até eu entender que aquilo era uma depressão, eu fiquei uns 11 meses. Qual foi o sinal que você entendeu e falou, nossa, tô com depressão? Na verdade, depois da minha cura, eu entendi que era uma depressão. Ah, você não entendeu? Na época eu não entendia, eu entendia que eu tava insatisfeita. E eu falava, meu Deus, isso é que eu sempre sonhei, mas eu só sei murmurar, eu só sei reclamar, sempre estressada. E aí teve um dia que eu até trouxe a carta que eu fiz, que foi quando mudou a minha vida. Eu escrevi ela, gente, olha o papel que é. Um papel super, né, de um bloco de nota. Eu escrevi de lápis escrever. E eu queria ler pra vocês, né? Eu escrevi, querido Deus amado, inicio aqui um novo hábito, o meu caderno de oração. Estou tendo dificuldade em orar. Ando distraída e estressada, suja de tantas palavras malditas. E hoje tomo a decisão de me aproximar de ti novamente. Quero estar com o Senhor, como o Senhor está sempre comigo. Já faz um tempo que eu não sinto a sua falta, que eu não sinto a tua presença. Não tenho forças para te buscar. Não tenho ânimo, algo dentro de mim morreu. Tenho sido uma pessoa muito ruim para minha família. Tenho sido falha com o Senhor e com todos que me amam. Mas eu quero melhorar, Pai. Quero me reencontrar. Quero me sentir cheia de gratidão. Espírito Santo, quero que meus filhos se sintam amados, pois agora eles não estão se sentindo. Me direciona, Pai. Me ensina e me mostra como ser melhor. Esteja comigo, me guiando. Só com sua ajuda posso ser quem eu sempre quis ser. Tenho muitos sonhos e planos a realizar. Mas o Senhor já realizou muitos. E eu sou grata por tudo. Tenho uma vida e uma família linda. Gratidão, Senhor, por tudo. Me ajuda. E aí tem um outro aqui que eu não gravei, não marquei a data desse, que foi provavelmente um dia antes, mas aqui o outro é dia 13/6/2023. E aí eu comecei a escrever todos os dias. Eu não tinha forças pra falar com ele, eu só tava estressada, e daí eu comecei a escrever, e isso começou a me ajudar muito. E tem aquele aplicativo da Bíblia, o Holy Bíblia. Ele é bem conhecido, acho que a maioria das pessoas usam no Instagram. Eu sei, desde que eu era nova, eu sempre tive ele, eu sempre tinha o hábito de ler, e lá tem aqueles devocionais prontos pra quando você se sente. Como você se sente. Tinha um que era sobrecarregado pelas minhas bênçãos, que era sobre uma mãe. E esse devocional, uma mãe que tinha 6 filhos e fazia homeschool, e ele tinha várias partes. E eu fiz as 10, ele tem a parte 1 até o 10, e eu comecei a fazer. Todos os dias ela dava exercícios, assim, pra gente pensar. E isso foi mudando a minha vida, assim, de uma maneira, e eu fui me aproximando. E eu consegui, até então, eu nunca tinha ouvido Deus falar. Eu achava que ele só falava com pastor, com pessoas assim, espiritualmente, assim, lá em cima. E Deus falava, dia após dia, e Deus falava. E eu era uma pessoa muito briguenta como esposa.
E esse passo que eu dei, ele não melhorou só eu como mãe, como também eu como esposa. E Deus foi tratando, foi mudando. Daí depois de um tempo eu comecei a fazer devocional, comecei a ler a Bíblia. E até então, nesses 2 anos, eu não ia à igreja. Eu tava só no meu secreto com Deus. E como eu vivi experiências extraordinárias no secreto, eu costumo falar que Ele me tirou daquele fundo do poço e me devolveu a alegria. No dia que eu pedi ajuda pra Ele, tudo começou a mudar. Quando a gente pede pra Deus com clareza, né? Faz uma oração com clareza, Ele faz. Nossa, a gente nem percebe quando a gente vê, nossa, tá tudo sendo realizado como eu queria. Tipo assim, tá tudo... Saiu do aquele escuridão que parece que tá tudo tão... Exatamente. Sem saída. Às vezes a gente... É só a gente pedir. Porque às vezes a gente acha que ele já sabe. Não, Ele quer ouvir da gente. A gente precisa orar, falar o que a gente quer pra Ele. E como eu não tive um pai presente, eu não conseguia enxergar Ele como pai. Então eu não conseguia ver como pedir, como falar o que Ele tinha pra mim. Porque eu sempre eu sempre fui, tipo, aquela pessoa que se culpa muito. Então eu tinha aquela coisa assim, eu fiz isso de errado, Deus não vai me ajudar. Olha o jeito que eu tô levando a minha vida, olha o jeito que eu tô murmurando, Deus não vai me abençoar. E aí, conforme eu fui vendo o meu marido ser pai, eu consegui ver como Deus era como pai. Porque eu falava assim, eu usava esse exemplo. Nossa, se o Bento pedir isso pro Mateus, é claro que ele vai fazer. Nossa, Deus, então é assim, Senhor. Se eu como sua filha, o Senhor faria porque eu te pedi por amor. E eu fui conhecendo a paternidade, eu fui me aproximando. Porque até então eu não tinha o hábito de ler a Bíblia, eu orava, sempre fui uma pessoa de oração, de ir à igreja, mas assim, não conhecia a palavra. E nesse meio termo eu conheci a Duda, uma amiga minha que fazia minha unha. E ela foi assim, eu falo que ela é uma bênção de Deus na minha vida, porque através da vida dela, Deus falou assim... muitas coisas, me direcionou para muitas coisas. Porque hoje em dia eu posso entender sobre a intimidade. Eu pude conhecer o Deus que eu só ouvia falar. É isso que eu falo muito assim, às vezes a gente acha, eu conheço Deus, mas você já teve uma experiência com Deus? É diferente. É muito diferente. Você só ir lá e você fazer um devocional e às vezes até postar, mas ter uma experiência onde você conhece Deus, Nossa. É extraordinário. Você não consegue sair da presença dele nunca mais. E o meu maior medo era eu não conseguir construir a minha família, por conta de eu não ter tido uma. E era o seu maior sonho? Era o meu maior sonho e eu tava vendo diante dos meus olhos aquilo correr por baixo, porque eu não tava sendo a mãe que eu queria ser, eu não tava sendo a esposa, eu não tava sendo a pessoa que eu queria ser. E através disso eu comecei com esse, daí depois comecei a fazer o devocional do aplicativo mesmo diário, que até hoje eu tenho um carinho enorme por ele, mais do que pelos livros, porque ele mudou a minha vida e aí eu comecei a aprender o básico. E eu lembro que há 3 anos atrás, quando eu comecei, o primeiro amor, ele é incrível, né? Porque eu não senti isso no meu batismo, como eu senti nessa experiência. Porque eu renunciei tudo na minha vida. Tem até um louvor que fala a gente voltar ao primeiro amor. A gente nunca esquecer de onde Deus nos tirou e o que Ele quer da gente. Porque a gente vai esfriando, né? Tanta correria, trabalho, casa, filhos. A gente deixa. E a gente esquece. E a gente tem mania de achar que Deus já sabe. Que Deus vai fazer porque Ele já sabe. A gente tem mania de deixar Ele de segundo plano, de achar, eu li a palavra, tá tudo bem. Eu não conseguia nem entender uma palavra da Bíblia. Eu falava, Deus, como que eu vou ler a tua palavra se eu não entendo? Eu lembro que eu ia fazer a unha com essa minha amiga, eu fazia uma lista. Porque ela cresceu na igreja, então ela tinha um entendimento maior. Eu fazia uma lista, ela vinha fazer minha unha, eu tirava todas as dúvidas da Bíblia que eu tinha com ela. Mas como isso? Porque eu também, no início, eu queria que fizesse lógica. Eu quero entender. Eu quero entender isso. Depois eu entendi que as coisas de Deus, ela é assim. Ela é pra confundir os sábios mesmo. Às vezes eu anoto alguma coisa da Bíblia e vou falar com o Rafa, mas eu não entendo por que a filha fez isso e por que... Aí ele fala, só Deus. Não tem lógica. E a gente quer entender o porquê, mas por que isso? E aí foi todo esse processo, comecei a fazer, mudei todos os meus hábitos, assim, da água pro vinho, porque eu sempre fui briguenta. Você falou comigo, você vai escutar do mesmo jeito. Então eu mudei isso, nossa, mudei assim completamente. E o meu marido, ele não ia na igreja, eu ia sozinha. E isso me doía muito. E conforme a minha mudança foi acontecendo, a minha casa por completa foi sendo transformada. Você fala que uma mulher curada, cura, nossa. Né? E a mesma coisa que uma mulher transformada, a mulher é a cabeça da casa, né? Então quando você se
tipo assim, agora eu tô pronta, o Senhor me usa. E se colocou na linha, tipo assim, eu preciso mudar. E quando você mudou, tudo mudou. Deus transformou tudo através de você. Sim, e também eu acho assim, né, eu acho tão importante também a gente seguir as nossas etapas assim com Deus, porque igual antigamente, agora o negócio tá mais embaixo, né, gente? Antigamente, eu lembro que eu falava assim, tudo que eu queria acontecia, era assim, tipo, muito assim, então eu fazia tudo que eu queria, que era aquela fé de criança, né? Eu tinha uma fé de criança, aquela fé apaixonada, maluca. E hoje em dia eu vejo uma fé madura, que a gente tem que fazer o que precisa ser feito. Exatamente. E Deus sabe exatamente o processo pra gente chegar até aqui. Porque foi algo tão leve no início, eu não sofri pra renunciar a nada. Não sofri pra renunciar a nada. Eu renunciei, assim, tudo. E eu falo, gente, eu não vou, assim, não quero me perder disso que eu vivi. E aí a gente também acaba acostumando com a parte sentimental, né? A gente quer só sentir. Deus fala comigo, se você não falar, eu não quero. Me dá respostas. A gente sempre quer, né? Só que hoje em dia também, depois de ter passado por tudo isso, ter vivido uma experiência assim, eu falo assim, nossa, Deus, tá tudo bem se o Senhor não falar. Tá tudo bem. A gente aprende, né? Não tô afastada, porque tem aquela sensação, né? Quando Deus fica em silêncio, né? Ai, meu Deus, será que eu tô afastada? Ai, não sei o quê. Será que eu tô fazendo certo? Eu já me cobrei muito. Tem uma época que eu me cobrava muito e falava, Senhor, eu não consigo todo dia acordar, fazer meu devocional bonitinho, tem dia que eu falho. E eu me sinto que eu não tô na prioridade de falar de você se eu falho. Como que eu vou falar pra alguém vir ler a Bíblia se eu não tô lendo? E daí que Deus foi pegando. A gente é falho, a gente vai errar, a gente não é perfeito. Sim. Mas o importante é a gente ser verdadeiro. No momento, olha, eu tô lendo aqui, fiz isso, eu falei, mas eu acho que você também pode, você consegue. E é isso que a gente tem influência muito mais ainda. O Senhor quer que a gente fale pras pessoas, fale do amor dele, fale dele. Igual eu, a mesma coisa, eu sempre quis ter o Mateus e a Bia. E quando eu engravidei do Mateus, eu não aceitava a minha gestação até uns 5 meses, mais ou menos. Mas não era não aceitar. Eu achava estranho. Eu falava, meu Deus, eu tô grávida, mas eu não tô me sentindo feliz. E eu não falava aquilo pras pessoas. A mesma coisa, porque eu falei, nossa, eles vão achar que eu não quero meu filho. E eu tinha aquele sentimento que uma hora eu iria perder ele. Eu falo, Deus, me perdoa por pensar assim e falar isso. E quando eu conto isso daí pras pessoas, eu falo, nossa, olha que palavra forte. Eu achar que eu iria perder o meu filho. É uma palavra tão forte pra você profetizar isso, sendo que hoje tantas mães que passam por isso sofrem. E quando ele nasceu e eu estive ele, eu falei, Senhor, esse menino transformou a minha vida de uma forma sobrenatural que eu nem sei explicar. Só que aquele sentimento é normal, a gente tá ali gerando uma vida e a gente não sabe misturar o sentimento do que é o meu maior sonho, mas eu não sei o que fazer com 2 crianças, já tenho uma. É um sentimento muito estranho. Eu falo que só quem passou sabe dizer o que é esse sentimento estranho, de a gente não saber lidar, a emoção de a gente estar feliz. Você vê quantas mães não tem esse mesmo sentimento que a gente teve. E não sabe lidar, e a gente não pode Deus, falar. Às vezes. E a gente pode falar pra Deus, porque às vezes mesmo a gente não dá pra falar. Exatamente. Pra outra pessoa, porque vão julgar, vai te julgar ou vai falar uma coisa que nada a ver. E quando você percebeu assim, só Deus pode me ajudar? Ou agora é o momento de eu pedir pra Deus? Então, como eu sempre fui de igreja, eu sempre tive o hábito de pedir tudo pra Deus. Eu sempre tive o hábito, meu Deus, só o Senhor pode me ajudar. Sempre foi assim. Só que conforme a gente vai levando a rotina, eu tinha esquecido que eu tinha ele. Que eu podia pedir ajuda pra ele. Porque eu queria fazer tudo na força do meu braço. Eu queria ser aquela mãe maravilha. Eu sempre falei, eu quero ser a melhor mãe que meu filho pode ter. E isso foi uma coisa que Deus curou em mim também. Porque o meu primeiro filho, o Bento, eu sempre criei ele à risca. Eu era até uma mãe chata, porque assim, demais, assim, tipo, tem que ser tudo certo, tudo perfeito. E se não era, eu me culpava de chorar. E aí quando veio a Clara, ficou tudo muito mais leve. Porque daí às vezes eu penso assim, eu falo, meu Deus, se eu tivesse só o Bento, o que seria desse menino numa bolha? Exatamente. O que seria de mim? Um poço de culpa, mesmo tentando fazer tudo certo e ainda assim ia falar que eu tô falhando. Agora, a minha segunda filha, ela é a leveza. Igual a Deus. E ela vai transformar. Nossa, né? e ela é leve, assim. É uma leveza, assim, que tudo fluiu, assim, sabe? Então, eu falei, meu Deus, que bom que aquele dia eu escrevi aquela carta. Eu fui falar com você. Porque aquela carta mudou a minha vida, assim. E eu me culpava bastante, porque a gestação do Bento, por mais que ela não tenha sido planejada, ela foi muito esperada.
E o primeiro filho a gente quer dar tudo, quer fazer tudo, quer Nossa! ser perfeita. E a gente não sabe como lidar, né? Muito, nossa, eu orava todos os dias na barriga por ele, eu imaginava, eu sonhava. Tanto assim diferença, né? que em questão de beleza mesmo, na da Clara eu fiquei muito mais bonita do que a do Bento. Mas a do Bento não tinha uma pessoa que não elogiasse pelo fato de eu estar tão, mas tão feliz. E aí quando veio a Clara, o meu medo tomou conta de mim e depois a culpa. Eu acho que o que iniciou essa depressão foi a culpa, que eu não tava conseguindo carregar e que eu não deveria carregar mesmo, que eu devia ter entregado na cruz. E eu falo, meu Deus. E é isso que a gente tem que aconselhar para outras mulheres, né? Buscar a Deus, porque tem Ele. Quando a gente tá às vezes, como você falou, a gente esquece que tem Ele. Mas quando a gente percebe, não, tenho Deus e eu posso contar com Ele. Sim. Daí tem gente que fala, mas eu não sei fazer uma oração, só vai, escreve uma carta. Igual você conversa com um pai mesmo, é isso que ele quer. Carta, conversa, fala como se estivesse conversando com um pai, um amigo, se abre o seu coração naquele momento. E Lê, agora pra gente finalizar, o que você diria pra uma mulher que tá passando por isso? Ou que pode ser que passe por isso futuramente, qual que é o seu conselho que você daria pra ela? Ó, o meu conselho seria que, primeiro de tudo, você entenda que sozinha você não consegue. Que com a força do seu braço é impossível. E quando eu digo impossível, é impossível mesmo. A maternidade, ela é sobre graça. Se a graça do Senhor não estiver derramada, você não consegue. E Ele derrama essa graça, então você precisa perceber e entender que não é pela sua força, que é pelo Deus, que é por Deus. Que pode ser que você chegue na noite, no final do dia, e chore e fale, meu Deus, o que foi isso? Que dia foi esse? E Ele vai entender você e Ele vai falar, filha, amanhã é um novo dia, vamos tentar de novo. E assim, de glória em glória, a gente vai se aproximando mais de Deus e a gente vai entendendo que é Ele que está no controle da criação dos nossos filhos, dos nossos hormônios, do nosso casamento, que com Ele a gente encontra equilíbrio, sem Ele não. Sem Ele a gente sempre vai estar com a balança uma mais pesada que o outro lado. Mas com Deus há equilíbrio e você consegue ser a mãe, ter a família que você sempre sonhou. E se você que assistiu esse vídeo gostou, já manda para aquela amiga, manda para aquela mamãe que precisa ouvir isso, ou para aquela pessoa que precisa ouvir um pouquinho para falar de Deus. Obrigada, Lê, foi muito gostoso ter você aqui com a gente, que Deus abençoe, que através de você seja um canal para que outras mulheres também sejam curadas, porque muitas vezes a gente precisa ouvir, eu preciso falar com Deus, e a gente esquece muito disso. Sim, pega um papelzinho aí, não esquece, anota. E faz sua oração. É verdade. Obrigada. Ai,